Cauã Elias vendido. Já está confirmado, Gabriel? Não, isso ainda não. Mas é praticamente confirmado, tá? Eu tô aqui diretamente do Maracanã já, enfim, você conhece aqui esse lugar aqui da nossa transmissão. E tô gravando um vídeo porque vocês sabem, né? Depois do jogo acaba ficando mais complicado e tal, os assuntos são outros. Mas a verdade é que a apuração, Jornada KTO 1902, o Vitor Lessa colocou também já no Twitter, enfim, depois o GE. Globo também trouxe novidades e atualizações, mas Cauã Elias praticamente vendido. Esse é o recado, essa é a atualidade aqui no Jornada KTO 1902. Vamos falar disso daqui, mas antes deixa eu botar esse boné aqui, pra poder te avisar que esse boné aqui maneiro. Cara, esse boné é muito maneiro, olha isso aqui só. Tem lá na Foot Fanatics. Aqui no Maracanã a gente não pode vir com roupa de time, né? Não posso vir com a camisa do Fluminense, não posso vir nada ali especificamente. Só o crachá e uma camisa genérica. Eu normalmente boto camisa preta porque é muito calor. Mas eu venho com esse boné que é do Fluminense, mas é disfarçado, né? Tem só o brasão e tal. Bem maneiro, cara. Tem esse e outros produtos do Fluminense lá na Foot Fanatics. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá. Cara, notícia, primeiras informações, né? O Shakhtar fez uma proposta pro Cauã Elias. Essa proposta chegou ao Fluminense na quinta-feira, pela manhã, depois do jogo já contra o Botafogo, em que ele já tinha ficado de fora. Isso é o que diz o GE. Mas a conversa já existia desde antes, tanto que o Cauã Elias fica de fora do jogo contra o Botafogo, o Lelê vai para o banco e estava de fora do jogo contra o Boa Vista também nesse domingo. O jogador, vamos lembrar, tá? É o segundo início de temporada do Cauã Elias no Fluminense. Se você lembrar, o Cauã Elias ficou de fora do início da temporada passada. Por quê? Renovação de contrato. No meio do início da temporada, ele não queria renovar, toda uma confusão, ele perde o início da temporada. Que o Fluminense joga com um time genérico, inclusive o Lelê começa muito bem, né? Era o titular e ele era a grande promessa para poder começar rendendo. Não começa, vai entrar só lá, acho que talvez Boa Vista tenha sido o primeiro jogo dele, mas é bem lá para fevereiro já. E aí a consequência é que o Fluminense perde o início de temporada dele, ele perde o início de temporada do Fluminense, e depois acaba tudo dando certo, porque no meio do ano, quando ele volta a ganhar a chance, ele vai muito bem, e é um dos responsáveis ali, talvez o top 5 dos responsáveis pelo Fluminense ter escapado do rebaixamento ano passado. John Arias, Ganso, Cauã Elias, Mano Menezes, e aí vai brigar Kevin Serna, Germancano, fizeram gols importantes no final, Fábio, não, ele briga no top 5, vou entrar nesse mérito aqui agora não. E aí, de novo, no início do ano, ele começa a ficar fora. Começa a não aparecer, não aparece em foto de treinamento. E isso já levantou suspeitas. E aí, a proposta do Shakhtar surpreende por quê? Porque o Shakhtar, recentemente, ele fez algumas compras aqui do Brasil, mas muito poucas, comparados a que fazia lá atrás. Vocês vão lembrar, o Wellington Nem, Marlos, uma série de jogadores brasileiros saía. Era uma colônia brasileira que existia lá na Ucrânia. Obviamente, nos últimos anos, o futebol ucraniano tem passado por mudanças por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Não é a mesma coisa e tal. Mas vem essa proposta para poder ir para a Europa. Segundo diz aqui na matéria do GE, a tendência é que o Fluminense fique com um percentual do jogador. O Fluminense hoje é dono de 80% do Cauã Elias, porque nessa renovação lá atrás, que ele impôs uma série de considerações, uma série de travas, e foi uma negociação extremamente difícil, uma das coisas que ele ficou vários jogadores quando renovam, ficam com 10% do seu passe. O que quer dizer isso? Quando você for vendido, você vai levar 10% da venda a mais. O Cauã Elias ficou com 20%. Uma coisa que o Fluminense não costuma fazer. Então ele tem 20% e desses 80% do Fluminense, 10% ainda vai de comissão para o empresário. Ou seja, na real mesmo, o Fluminense tem 80%, mas fica com cerca de 70% a 75% do jogador, do valor. Mas diz aqui na matéria que os valores atendem ao pedido do Fluminense. Só que a negociação não está fechada porque está dependendo do fluxo de pagamento. Ou seja, vai pagar em 3 vezes, em 4 vezes, vai pagar todo final de ano, vai pagar de 6 em 6 meses. Só o fluxo de pagamento. O valor já está acertado, mas ninguém deu o valor até agora. E alguns bônus. Ou seja, o valor fixo está acertado e está definido só bônus. Normalmente bônus de atacante costuma ser alto. E eu já digo aqui, tá? Vou tratar, como eu sempre trato, a venda pelo valor fixo. E cogitando que a gente receba metade do bônus. Alguns jogadores a gente recebe metade, alguns jogadores a gente recebe tudo, alguns jogadores a gente não recebe nada do bônus, que o cara não vai bem. Então eu trato pelo valor fixo, que é o valor que a gente vai receber ao jogador foi vendido. O bônus é um complemento da negociação.
tá? Então, se vierem daqui a pouco com 75 bilhões de euros, mais 74 bilhões, 999 milhões de euros, é bônus, que ele tem que ser... Ó, ele tem que pousar na Lua, ele tem que saltar de paraquedas e cair certinho dentro do Maracanã, é pra atingir. Então, a venda é de 1 milhão de euros, pô. Então, eu trato aqui com valor fixo, tá? E aí diz aqui também que o Cauã Elias vê essa negociação como alguma coisa, uma negociação avançada, e que a proposta do Shakhtar Donetsk agrada. O Cauã Elias tem já... Ou seja, se o Cauã Elias vê como uma negociação avançada e o Fluminense vê com mais cautela, o que quer dizer? Quer dizer que o Cauã Elias quer ir. Eu, sendo bem sincero, acho que assim, o Cauã Elias é um jogador de uma extrema qualidade, tá? Acho que de uma extrema qualidade. É um centroavante do nível que eu olho e falo, Copa de 2030. Se não for para a Copa de 2030, vai ser uma surpresa. É um centroavante muito bom. Mas as escolhas são muito estranhas. A escolha de brigar por renovação, exigir estar no time principal e etc., isso não costuma funcionar muito. Não costuma ser algo bom. Acabou dando certo no ano passado. Ok. Só que aí você segue, você continua. E aí você vai entrar em que área agora? Na área de que forçar a saída para um Shakhtar. Para o Shakhtar Donetsk. Um cara que foi campeão sul-americano com o Brasil, um cara que é de seleção de base, um cara que subiu no primeiro ano de profissional, teve um destaque absurdo no Fluminense, um cara que é de um time que tem mercado na Europa. Não estou entrando aqui na mérito se o Fluminense vende bem ou mal, mas o Fluminense vende para a Europa. Um time que tem entrada no campeonato inglês nos times abaixo, mas ainda assim é melhor ir para um Wolverhampton, é melhor ir para um Everton, para um Watford, do que ir para o Shakhtar Donetsk, que hoje em dia, principalmente para um atacante, pensando tanto em grana quanto em projeção. O Fluminense tem mercado, o Fluminense vende para esses times. Você pode falar, Gabriel, mas vende muito barato. Mas o Cauã Elias não precisa se importar com quanto ele está sendo vendido necessariamente. Ele tem que se importar para onde ele vai, para a carreira dele. É mais importante ele ser vendido por 10 balas juquinhas para o Barcelona do que por 200 bilhões de euros pro... sei lá, pro time que o Miguel tá lá na Rússia, né? O UFC, FK Sochi, sei lá, da segunda divisão da Rússia. Então, Shakhtar Donetsk, para um cara igual o Cauã Elias, com a carreira que ele tem na base, com o nome que ele tem, com o desempenho que ele tem como profissional, com a idade que ele tem, eu acho que tá tomando uma escolha muito ruim. Talvez pelo desespero do dinheiro rápido, pelo desespero do ir para a Europa logo, porque eu acho que é algo que não vale tanto a pena. É a proposta oficial que se tem do Fluminense. E, pelo visto, assim, quando as notícias vêm dessa maneira, acabou. Acho muito difícil que continue no Fluminense mesmo. Bem, vou focar aqui agora no Fluminense Boa Vista. E mais notícias a gente retorna aqui na segunda-feira. Tamo junto, tá? Deixa o like embaixo. Até a próxima. Valeu.